Olá, meus amores! Hoje nós vamos ter aula de matemática, né? Vamos continuar com os nossos conteúdos. Eu quero que você observe bem uma coisa. Lembra que a tia falou que se você entendesse bem o conteúdo da aula passada, a gente ia continuar trabalhando, né, em cima desse sentido, né, de tabelinhas, de multiplicação, de divisão. Então vamos continuar, nós vamos ter um novo conteúdo, mas vai ser muito parecido com o conteúdo anterior. Então se você compreendeu bastante o conteúdo anterior, você vai conseguir realizar as atividades e compreender este também. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar sobre grandezas de medida, certo? Então, você vai abrir o seu livro na página 241 até a página 243 para a gente poder iniciar o nosso conteúdo. Medidas de capacidade ou de volume. Observe alguns produtos cuja quantidade de líquido é variada através de unidades de medida de capacidade. Então, o que nós podemos observar aí? Nós temos um garrafão de água, nós temos uma garrafinha de suco, um vitrinho de sal e um potinho de mel. Cada um tem uma capacidade diferente, né? Um garrafão geralmente é 20 litros, um suquinho desse geralmente é 200 ml, um salzinho tem outra capacidade, o mel tem outra capacidade. Cada um tem uma capacidade, né, de volume diferente, cada um tem uns por litros, né, mililitros diferente para cada espaço que eles podem ocupar. Ok? A unidade padrão para medir a capacidade é o litro, o símbolo L. Então, pessoal, quando eu tenho aqui uma garrafa de água, certo? Então, quando eu quero saber a capacidade dessa garrafa de água, quando eu quero saber quanto de água cabe dentro dessa garrafa, nós estamos falando da capacidade dela, eu uso a unidade litro, certo? Que é representada pela letra L. Nós trabalhamos com as medidas de comprimento, né? Metro, quilômetro, milímetro, centímetro. Só que nós vamos trabalhar com a capacidade, né, dos objetos que a gente pode definir ela como litro. E é representada na letra L, ok? Para medir grande quantidade de líquidos, usamos unidades de medidas maiores que o líquidos, que são os múltiplos do litro, e as medidas menores são os submúltiplos do litro. Da mesma maneira do metro. Primeiro, nós estamos na aula passada falando sobre metro, então no meio tinha um metro. Agora nós estamos falando sobre capacidade, nós estamos falando de litro, então aqui no meio nós temos o litro. Do mesmo jeito, nós temos os múltiplos, que são maiores do que o litro, medidas maiores que o litro, e temos os submúltiplos, que são medidas menores que o litro. Então nós temos aí, olha só, lembra que quando a gente foi ver nossa tabelinha, todas terminavam com metro, quando eram medidas de comprimento? Quando a gente fala de capacidade, nós estamos falando de litro, então todas também vão terminar com litro. Olha só, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro, ok? Então vocês podem observar que nessa tabelinha nós temos aí tudo terminado em litro, porque nossa medida aí principal é o litro, certo? Então nós temos aí 1 litro. O decalitro é igual a 10 litros. 1 hectolitro são 100 litros. 1 quilolitro é igual a 1000 litros. Isso são os múltiplos do litro. Os submúltiplos, o decilitro é igual a 0,1 litro. O centilitro, 0,01 litro. E o mililitro é igual a 0,001 litro. Da mesma maneira da outra tabelinha, só que agora a gente está falando de litro, ok? Mas é muito parecido, não é verdade? Muito bem. Olha só, conversão de unidade. Nós vamos trabalhar da mesma maneira que nós trabalhamos nas nossas medidas lá de metros, quilômetros, só que agora é com litro. Olha só, para converter as medidas de capacidade de uma unidade para outra, observe os exemplos. Olha só, 2 quilolitros em litros. Vamos lá, eu estou lá no quilolitro, lá no comecinho representado por KL. Eu quero transformar em litro. Quantas casinhas eu vou andar? 1, 2,
3 casinhas. Lembre que quando a gente anda para a direita, a gente multiplica. Quanto é que vale cada um aí? 10. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1.000. Então, basta eu pegar 2 vezes 1.000, que vai ficar 2 quilolitros é igual a 2.000 litros. Se eu quiser, vamos nesse último. 5,3 litros, aqui no meio, para hectolitro. Vamos andar para a esquerda. Quantas casas são? 1, 2. 2 casinhas para a esquerda. Então, 2, né? 10 vezes 10 é igual a 100. Se é para a esquerda, é divisão. Então, será 5,3 dividido por 100. Eu preciso armar a continha? Não, basta eu movimentar a vírgula, porque quando eu divido, eu multiplico por 10, 100 mil, 10.000, eu posso apenas movimentar a vírgula. Quantos zerinhos tem no meu 100? 2 zeros. Então, a minha vírgula está entre o 5 e o 3. Então, ela vai para a esquerda, 1, 2. Boto um zerinho do lado do 5 e um outro zerinho depois da vírgula, que a vírgula não pode ficar sozinha, ok? Então, é da mesma maneira da medida de comprimento. Basta for para a direita, multiplica, se for para a esquerda, divide, certo? Ou 10 vezes 10 vezes 10, e para frente e para trás, ou então multiplica para a direita e divide para a esquerda. Ok? Funciona do mesmo jeito para a conversão de capacidade, no caso que nós estamos estudando o litro. Ok? Muito simples, muito tranquilo. Vamos lá treinar. 1 mililitro em litro. Então, nós temos bem aqui na pontinha, procurem aí o mililitro, é o último, ok? Queremos ir para litro. Como é que a gente vai resolver isso daí? Vamos lá. 1 mililitro está bem aqui. Quero ir para litro. Eu vou andar para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1.000. Então, eu vou pegar 1 dividido por 1.000. E quanto é que vai dar essa conta, tia? Olha só, 1 dividido por... Aí eu botei 10 dividido por 10, mas dá a mesma coisa, ok? Então, não precisa eu fazer a divisãozinha, colocar tudo lá. Eu apenas preciso movimentar a minha vírgula. Se a vírgula tá aí depois do 1 e é por 1.000, então basta eu movimentar 3 casinhas para a esquerda, porque o 1.000 tem 3 zeros. Ok, muito fácil, tranquilo para você compreender. 1 decalitro dividido, 1 decalitro para litro. E aí, como é que eu resolvo isso daqui? Então, eu vou movimentar, né, do decalitro a litro. Então, quantas casinhas eu movimento do decalitro para litro? Uma casinha para a direita. Então, basta eu multiplicar por 10. Olha só, mas basta multiplicar. Então, 1 decalitro vai ser 1 vezes 10, então vai ser 10 litros. Funciona do mesmo jeito, com as mesmas regrinhas. 1 litro para ml. Olha lá, o litro está no meio. Para me chegar lá no ml, quantas casinhas eu vou pular? 1, 2, 3. 3 casinhas. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 1.000. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1.000. Nem precisa, né, gente? Já tá na cabecinha. 1 litro é igual a 1.000 ml, mililitros. Ok, muito tranquilo, muito fácil, não tem, olha só, como você errar. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo medidas de volume. Medidas de volume. Nós temos aí uma diferençazinha, ok? Volume é o espaço ocupado por um corpo e que pode ser medido. Observe o exemplo. Nós temos aí um cubo. Um cubo tem 3 dimensões. Vamos imaginar que isso aqui seja um cubo. Claro que não é um quadradinho, mas vamos imaginar. Ele tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento, a altura e a largura. Então, ele tem 3 dimensões, certo? Para eu saber qual é o volume de um objeto, eu tenho que considerar essas 3 medidas. O comprimento. Então, pessoal, eu considero essas 3 medidas, certo?
comprimento, altura, certo? E largura, ok? Temos aí essas três medidas, ok? Pra gente poder, ó, comprimento, largura e altura. Então, quando eu falo de volume, eu tenho que considerar essas três medidas aqui, ok? Comprimento, altura e largura. Tenho que considerar para eu falar de volume, certo? E essas dimensões são as medidas das arestas. Lembra que as arestas são todas essas partezinhas daqui, ó. Esses tracinhos daqui são as arestas, ok? Então, claro que no cubo elas são iguais, né? Eu peguei uma caixinha aqui para dar um exemplo físico para vocês, ok? A unidade medida padrão, gente, metro cúbico, ali não é um 2, é para ser um 3, metro cúbico, ok? Por que se chama metro cúbico? Que é M e um 3 lá em cima, não é um 2, é um 3 lá em cima. Por que tem esse númerozinho 3? Porque lembra que quando a gente fala de volume, a gente está falando de três dimensões: comprimento, largura e altura. Então, por isso que ele é o cúbico, né? Elevado a 3. Então, por isso que é representado por M e um 3 lá em cima, ok? Nós temos uma tabelinha da mesma maneira que a gente vem trabalhando. Olha só, nós temos aí algumas diferenças. Primeiro, como a gente está trabalhando com volume, nós temos que colocar o 3, mas vai ser as mesmas letrinhas, ó. Metro, aí a gente vai dizer só metro? Não, metro cúbico, né? Agora os múltiplos: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E os submúltiplos: decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, nós estamos trabalhando com volume, temos que considerar o cúbico por causa dessas três dimensões: altura, comprimento e largura, ok? Só que tem um detalhe. Tem um detalhe muito importante: em vez de ser multiplicado ou dividido por 10, vai ser por 1000. Lembra? Porque nós temos três unidades, né, para considerar: comprimento, largura e altura. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, todas as casinhas equivalem a 1000, ok? Se pular uma casinha para a direita, vezes 1000. Se pular 3 casinhas para a direita, vai ser 1000 vezes 1000 vezes 1000, entendeu? Então, você tem que observar essa questão aí para você não errar. Quando a gente está falando de metro cúbico, é vezes 1000. Beleza? Show de bola! Vamos continuar com o nosso conteúdo. Como a tia falou para vocês, né? Aí nós temos os múltiplos, certo? Do metro cúbico, né? Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Nós temos aí os submúltiplos, né? Do metro cúbico, que é o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, ok? E temos agora a conversão de unidade, que é o que a gente tem feito, né, durante todas as nossas atividades. Vamos lá. 4 decâmetros cúbicos em metros cúbicos. Não pode esquecer de dizer, ok? Que nós estamos falando de volume. Olha só, decâmetro cúbico em amarelinho, ok? Para metro cúbico, quantas casinhas a gente pulou? Uma casinha. Como ele vale 1000, então a gente está indo para a direita, vai ser 4 vezes 1000. 1000 só uma vez, porque a gente está falando de volume. Então, a gente tem, como está trabalhando com volume, a gente tem que sempre multiplicar agora cada casinha por 1000, ok? Vamos lá continuar. 3,2 quilômetros em metros cúbicos. Olha lá onde é que está o quilômetro, lá no começo. Quantas casinhas a gente vai andar para chegar em metro cúbico? 1, 2, 3 casinhas. Então, a gente vai pegar 3,2, quanto é 1000 vezes 1000 vezes 1000, ok? Então, é 1 milhão. Então, vai ser
é 3,2 vezes 1 milhão. Então, você vai multiplicar e no final tem que colocar a medida que ele está pedindo, né? Metro cúbico, olha lá no final, metro cúbico, ok? Não pode esquecer desses detalhes. Vamos lá. Relação de unidade de volume e capacidade. Isso aqui é muito importante para que vocês compreendam essa relação de volume e metro cúbico, ok? Então, coloquem isso na cabeça de vocês que é muito importante. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos ou 1000 litros. Então, vamos lá. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se vocês conseguirem colocar isso na cabeça de vocês, vão conseguir resolver as questões. Vamos lá. Agora, nós vamos para a nossa atividade para a gente poder praticar aquilo que a gente aprendeu. Você vai pegar o seu livro na página 244 a 249, né? São muitas atividades, mas é bom que a gente pratica bastante esse conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Escreva por extenso cada medida. Muito tranquilo, né? 2. Complete os espaços abaixo de acordo com as equivalências indicadas. 4 litros em decalitros. E em centilitros, quanto é que fica? Só você fazer a conversão de todos esses itens. 3. Decompõe as medidas. Você vai olhar o primeiro exemplo e vai fazer assim do mesmo jeito com os outros. 4. Resolva as operações em seu caderno e depois escreva o resultado. Basta você somar, né, multiplicar ou subtrair, todos estão aí na mesma medida. 5. Complete o quadro. Também para você fazer a conversão. 6. Transforme as medidas abaixo na unidade padrão de medida de capacidade de litro. Você vai transformar todas em litro. Usa a conversão e a tabelinha, ok? 246. Complete os espaços abaixo. Então, você vai transformar aí em litros para decímetro cúbico, metro cúbico e decímetro cúbico também, cada unidade que ele está pedindo. 8. Transforme metros cúbicos em litros, aí já é o contrário, ok? 9. Transforme litros em metros cúbicos, também da mesma maneira aí que a questão 7, só você fazer a conversão. 10. A caixa d'água da casa de Eduardo tem capacidade para armazenar 8 quilos, 2 hectolitros e 6 decalitros. Quantos litros ela tem capacidade de armazenar? 8 quilolitros são quantos litros? 2 hectolitros são quantos litros? E 2 decalitros são quantos litros? Você transforma e depois soma, porque está pedindo em litros, ok? 11. O carro da Júlia gasta 0,8 litros de gasolina por dia. Quanto gastará em 8 dias? Muito fácil. Que tipo de operação você vai utilizar? 12. Quantos litros de água caberão na caixa cúbica que tem 4 metros de arestas? Que tipo de operação você vai fazer aí? 13. O registro de consumo de água da empresa em que Luciana trabalha foi de 95 metros cúbicos. Quantos litros de água foram consumidos? Então, basta você transformar aí, ok? Ele está falando de litros, ok? Página 248. Um depósito contém 250 litros de vinho. Quantos decalitros esse depósito contém? Somente transformar. Um reservatório contém 2.000 litros de água. Tirando 345 dessa água, quantos litros restarão? Muito tranquilo também, só você fazer a operação. 16. André misturou 750 ml de suco de laranja com refrigerante de limão até conseguir uma mistura de 1,5 litros. Quantos ml de refrigerante há na mistura? Então, você transforma e depois você faz a operação, ok? 17. Considerando como uma unidade de medida, cada quadradinho desse tem 1 centímetro cúbico. Calcule o valor, né? Calcule o volume do sólido, certo? Então, se você sabe que cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro cúbico,
Quanto equivale o total? Né? Basta você, não são 3 dimensões, basta você multiplicar, ok? 18. Qual é o volume máximo de areia que esta caminhonete pode transportar? Então, como é que a gente sabe aí, como é que a gente resolve essa questão aí do volume, ok? Basta você fazer a operação de multiplicação com os resultados aí do comprimento, largura e altura, ok? Dessa capacidade desse caminhãozinho. Assim, nós terminamos a nossa atividade. Calma, resolva com tranquilidade, vocês têm todo o dia para fazer, qualquer coisa vocês podem tirar dúvida quantia depois, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e pratiquem bastante o nosso conteúdo. Tchau, tchau!